Na aula passada, nós conversamos de teorema de Wronskiano para soluções, certo? E o que dizia esse teorema? Essencialmente que, dada a equação homogênea, e nós estávamos representando esta equação homogênea desta forma, né? P1 de x, primeira derivada, mais P0 de x, y igual a zero. Dado que nós temos, dadas as seguintes soluções, dado que y1, yn são soluções, então nós temos duas possibilidades para esse conjunto de soluções. Ou o conjunto é todo linearmente dependente, eu posso checar isso com Wronskiano, ou seja, ou o Wronskiano é identicamente zero, ou o Wronskiano é diferente de zero para todo x no intervalo onde os PIs são contínuos. Então, lembrem que para o teorema de existência e unicidade, eu supus PI de x contínuo, funções contínuas em I. Tá? No intervalo aberto I. Então, o que eu tenho? Dado que y1 e yn são soluções, duas possibilidades. O Wronskiano, se y1 e yn são linearmente dependentes. Então, o que eu sei? Que o Wronskiano dessas soluções é identicamente zero para todo x em I. Né? Então, eu tenho isso daí. Vejam que, na realidade, esse fato vale para qualquer conjunto de funções. Né? Esse primeiro fato aí. E vejam, se eu tenho qualquer conjunto, se f1, fn são funções linearmente dependentes, significa o quê? O que é a definição de ser linearmente dependente? Isso implica que eu posso escrever uma combinação linear destas funções, igualar a zero, tá? Sem todos os CI serem nulos. Ou seja, com CI não todos nulos. Para todo x em I. Então, isso nós vimos na aula passada. Então, vejam, a partir desse fato, da definição de linearmente independentes, eu faço o seguinte, eu olho para esta função, para esta combinação e derivo. F1' de x mais Cn f' de x igual a zero. Fn'. E assim por diante, eu derivo n-1 vezes esta combinação. Agora, o que a gente sabe, n-1 vezes, o que a gente sabe sobre um sistema homogêneo, aqui o sistema homogêneo, né? N incógnitas, N equações, né? E que é igual a zero. Qual é a solução? É a solução C1, C2, Cn igual a zero. Resolve esse sistema, não é? Para que eu encontre outra solução, que não a C1, C2, Cn igual a zero, eu exijo que o determinante dos coeficientes, e são estes os coeficientes, para cada x, isso é um coeficiente. Então, olhando para isso, então, para
existir solução não nula, eu exijo que o determinante dos coeficientes, quem é o determinante dos coeficientes? Nada mais do que o Wronskiano. Tudo isso em x, né? Para cada x. Esse é o determinante. Fn, F1, n menos 1 em x, Fn, n menos 1 em x. Ou seja, o Wronskiano tem que ser zero para todo x em i. Então, isso vale sempre, tá? Vale sempre. Esta primeira condição vale sempre. E a segunda condição, se y1, yn, esse conjunto, são linearmente independentes, aí o que eu tenho? Que o Wronskiano é o Wronskiano dessas soluções é diferente de zero, e agora isto tem que valer para todo x em i. Tá? Isso tem que ser para todo x em i. Ficou meio pequeno aí. E vejam, isso é necessário por quê? Porque me interessa encontrar essas n soluções linearmente independentes que compõem a solução geral da homogênea. Então, essa segunda, vejam, vamos supor, então, para justificar essa segunda, vamos supor que em algum ponto, para algum ponto A em I, para algum A em I, o Wronskiano seja zero. Suponha, tá? Que o Wronskiano seja zero para algum A em I. Bom, então o que eu sei? Eu vou mostrar, eu estou supondo que as soluções são linearmente independentes. Se eu tiver que o Wronskiano em algum ponto é igual a zero, eu vou chegar numa contradição. Ou seja, eu vou acabar provando que elas são linearmente dependentes, né? Então, o que significa o Wronskiano de A igual a zero? Bom, significa que quando eu olho para o determinante, y1, aqui é o Wronskiano, deixa eu escrever mais claramente, é o Wronskiano das soluções, tá? Isto não vale para qualquer função. Então, aqui eu estou supondo o Wronskiano das soluções em A. Então, y1 de A, yn em A. Esse é o Wronskiano. E as derivadas até n menos 1 em A. Então, este determinante em A é zero. Tá certo? Esse determinante é zero. Bom, aí eu verifico o seguinte. Então, eu estou supondo que eu tenho que esse determinante é igual a zero. Portanto, eu estou começando com um problema onde y1, yn são soluções linearmente independentes do problema da equação estrela. Estrela é a nossa equação homogênea aqui. Tá? Bom, essa equação tem os coeficientes contínuos. Então, este conjunto forma uma solução para aquela equação. Então, a minha solução é C1, Y1,
mais CNYN, ok? E se eu tenho os dados, suponha que eu tenho os dados, eu queira resolver esta equação para y de A igual a y' de A igual a enésima menos 1 a derivada em A igual a zero. O que eu sei pelo teorema de existência e unicidade? Que existe uma tal solução em A porque A está em I, com A no intervalo. Então, existe solução para este sistema, está aqui, ou seja, eu encontro C1, Cn, que satisfazem o problema de valor inicial de ordem n. Existe uma solução. Pois bem, vamos chamar essa solução específica de C1 barra Y1 mais C2 barra Cn barra YN. E essa solução satisfaz os dados iniciais. Então, aqui eu sei que existe solução única. Primeira derivada e enésima menos 1 a derivada. Ok? Muito bem, então eu tenho essa solução que satisfaz o problema. E agora, vejam, se esta solução satisfaz o problema, significa que eu estou com o seguinte sistema sendo resolvido. O C1 barra Y de A mais Cn barra Y de A não, eu quero escrever, desculpa, eu quero escrever isso com os Y pequenos. Então, o que significa, vamos escrever aqui, Y de A ser igual a zero? Significa que C1 barra Y1 em A, tudo em A, mais Cn barra YN em A é igual a zero. O que significa Y' de A ser igual a zero? São os dados iniciais. Significa C1 barra Y' de A mais Cn barra YN, primeira derivada em A igual a zero. E assim por diante até a última condição inicial, que é esta daqui, igual a zero, que significa C1 barra YN menos 1 de A, até Cn, YN, N menos 1 de A, igual a zero. Tá certo? Bom, mas eu sei que esse Wronskiano é igual, ou seja, os coeficientes desse sistema é igual a zero. Foi isso que eu supus. Tá? Que o coeficiente, o Wronskiano é igual a zero. Bom, se o Wronskiano é igual a zero, o que eu estou querendo, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a minha solução, se eu defino a minha função, como eu defini a minha função, como sendo CY1 de x, a minha solução, mais CN YN de x, com os dados iniciais, aqui, estes dados iniciais daqui, o que eu acabei de provar? Que esta solução para todo x é identicamente zero, porque, tá certo? Porque, então, isso daqui implica que o y de x é identicamente zero, ou seja, contradiz o fato de que é linearmente independente, que é linearmente dependente. Né? Então, eu chego ao fato de que eu tenho uma solução que eu consigo zerar, porque o y de x
identicamente zero é solução e, portanto, eu tenho que a coleção Y1 e YN é linearmente dependente. Isso contradiz o fato que eu comece com um conjunto linearmente independente. Ou seja, o Wronskiano ser zero me diz que este sistema tem mais de uma solução. Ou seja, y de x identicamente zero pode ser zero, isso daqui pode ser zero, com uma escolha não nula de coeficientes, dizendo que a combinação é linearmente dependente, mas eu comecei supondo que são independentes. Então, é uma prova por contradição. Tá certo? Então, vejam, resumindo, Wronskiano zero, linearmente dependente. Wronskiano diferente de zero para todo x em i. Nenhum pontinho pode ser zero. Todos os pontos têm que ser diferentes de zero para garantir independência linear. E nós vimos vários exemplos na aula passada. Tá? Outra forma de ver esta mesma coisa sobre o Wronskiano ser diferente de zero é a fórmula de Abel. A fórmula de Abel, eu vou colocar aqui para a nossa equação estrela. Então, para a equação estrela, logo aí acima. Tá? Então, para esta equação, a fórmula de Abel me diz o seguinte, que o Wronskiano pode ser escrito para um problema de valor inicial em x0 da seguinte forma. E elevado a essa integral, e esta é a fórmula geral, menos, aqui é onde entra o menos Pn menos 1 de S ds. Nós vamos provar esta fórmula no caso de uma equação de ordem 2. E vendo em ordem 2, a gente já vê como que o argumento se estende. O que isto me diz? Olhem para esta fórmula. O que eu acabei de dizer, né? Que o Wronskiano, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou essa minha constante inicial é zero, e o Wronskiano, portanto, é zero para todo x, ou o Wronskiano nunca é zero para x em i, porque a exponencial nunca se anula. Ela é sempre diferente de zero. Então, é uma forma de ver que o Wronskiano é diferente de zero quando eu tenho as minhas soluções linearmente independentes. Então, vamos checar isto no caso da equação de segunda ordem. Então, aqui eu tenho P1 de x, y1, mais P0 de x, y igual a zero. Ok, então vamos checar se isso é verdade. Eu vou derivar os dois lados desta fórmula. Então, derivando essa fórmula de Abel, olha o que acontece. Eu tenho W' de x de um lado, aqui o Wx0 constante, é um determinante de funções, das funções soluções no ponto x0, e aqui a derivada da exponencial, que é ela própria, regra da cadeia. Então, é ela própria de x0 a x. Aqui, como eu estou no caso de dimensão, é o de ordem 2, este coeficiente é menos P1 de S, tá? Para esta equação daqui. É este coeficiente. Então, eu coloco menos P1 de S, ds, vezes a derivada desta integral. Qual que é a derivada desta integral? Teorema fundamental do cálculo. A derivada da integral definida por x é o integrando em x. Então, vezes
Aqui eu coloco menos P1 de x. Ok? Então, eu derivo e eu obtenho isso daí. Agora, eu verifico que isto quem que é isto daqui? Isto daqui nada mais é do que W. Então, aqui é o W de x. Então, eu cheguei numa equação, olha que interessante, numa equação, que é a seguinte equação, W' de x é igual a menos P1 de x, W de x. Certo? Será que... Bom, e eu estou querendo provar que, de fato, se essa equação, fórmula de Abel, é verdadeira, as suas derivadas têm que ser iguais. Então, eu tenho que provar essa igualdade. Será que essa igualdade é verdadeira? Bom, ela faz muito sentido, porque é uma equação de primeira ordem, né? Aqui é o fator integrante, tá muito bom. Mas nós sabemos quem é W de x e nós sabemos quem é W' de x. É um determinante. Que determinante? Y1, Y2, Y1', Y2'. Isto nada mais é do que Y1, Y2' menos Y2, Y1'. Tá certo? Então, nós sabemos isso. Eu sei derivar isso daqui. Na realidade, para o caso geral, o que a gente usa é o fato sobre a derivada de determinantes. A derivada de determinantes, na realidade, pode ser vista assim, determinantes de funções, né? Derivar é a soma da derivada é a soma de determinantes, onde em cada determinante eu estou derivando uma linha. Então, por exemplo, eu derivo a primeira linha. Aqui nem será necessário usar esse fato, porque a gente deriva aquilo e acabou-se. Portanto, linhas iguais, o determinante é 0. Mas, agora eu derivo a segunda linha. E, portanto, isso daqui é y1, y2, duas linhas, menos y2, y1, duas linhas. É uma propriedade de derivada de determinantes de funções, né? Agora, será que é verdade? Vamos checar agora se a derivada disto é de fato isto daqui. Então, só por curiosidade, vamos fazer o d dx do Wronskiano. Ou seja, é o d dx daquela diferença. Y1, Y2' menos Y1', Y2. Vamos derivar isso pela regra do produto, eu obtenho 4 termos. Então, 2 para cá e 2 para cá. Então, eu tenho Y1', Y2', menos Y1, duas linhas, Y2. Então, a derivada deste termo, pela regra do produto, é esse. Agora, menos a derivada aqui, Y1, duas linhas, Y2, mais... Oi? Regra do produto, nota 10, obviamente. Isso mesmo. Obrigada. Isso. Regra do produto aqui, soma. Agora, subtrai. Regra do produto aqui, Y1, duas linhas, Y2, mais Y1', Y2'. Este cancela com este. Opa. Y'.
aqui, y' vezes y2', mais y1. Exatamente, exatamente. É a segunda derivada desse vezes esse. E aqui nós temos a segunda derivada desse, ou seja, a derivada deste vezes esse, mais a derivada do y2 vezes o y'. Este termo está com sinal menos, cancela com esse. E o que sobra? Sobra y1, y2 duas linhas, menos y1 duas linhas, y2, que nada mais é do que isso daqui. Tá certo? Então, no caso geral, vocês usam essa propriedade de determinantes para ficar mais fácil. Aqui nem precisa, na realidade. A gente só deriva aqui e observa isso ali. Muito bem. Agora, eu volto na equação e substituo o que eu acabei de encontrar para o Wronskiano. Tá? Então, quando eu substituo nessa fórmula o que eu acabei de achar, quem é o W'? Então, vamos escrever. W' é y1, y2, duas linhas, menos y1, duas linhas, y2. Isso é igual a quem? A menos P1 de x, que multiplica o W, e o W está aqui em cima. y1, y2', menos y1', y2. E a minha pergunta é, será que essas duas coisas são iguais? Eu tenho que checar que são iguais. Muito bem, mas eu sei que y1 e y2 resolvem a equação de ordem 2. Resolvem a equação de ordem 2. E quem é a equação de ordem 2? A equação de ordem 2, então a equação que nós estamos considerando é y duas linhas, mais P1 de x, y', mais P0 de x, y igual a 0. E eu sei que a minha solução, y1 e y2, são soluções. Eu estou supondo que elas são linearmente independentes. Muito bem, então agora eu simplesmente passo este termo para cá e chego na seguinte equação. Juntando este termo com este, eu fatoro o y1 e o que sobra? y2, duas linhas, mais P1 de x, y2'. Agora eu fatoro, junto estes dois termos, passo esse para o lado esquerdo, e o que eu tenho? Menos, e eu sei que eu posso fatorar destes dois termos y2. Então, eu fatoro o y2, e eu tenho y1 duas linhas, menos com menos mais, passo para cá, menos, então, esse menos é distribuído aí, e aí eu tenho P1 de x, y1'. E quem que é isso daqui, hein? Eu sei que se eu substituo 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu encontro 0. Então, este termo daqui nada mais é, do que menos P0, y2. E este termo daqui, pela mesma razão, se eu substituo 1 aqui, este termo daqui é menos P0, y1. E agora, menos P0, y1, y2 mais P0, y1, y2 igual a 0. E isso prova a fórmula de Abel. Tá certo? Que eu provei que, de fato, esta igualdade vale.
Então, gente, os Wronskianos são fundamentais para garantir que nós encontramos a solução. Tá? Então, com isso, eu acho que a gente fecha essa parte teórica das equações lineares, a existência e a unicidade de solução. E nós vimos na aula passada que a solução da equação linear, não apenas da homogênea, mas da equação, desta equação daqui, com o f de x, se decompõe em encontrar a solução da homogênea associada, ou seja, com zero, mais a solução particular. Então, nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Encontrar técnicas para resolver equações homogêneas, primeiro. Depois, encontrar técnicas para encontrar a solução particular da não homogênea, da que tem o f de x. Como encontrar uma solução particular? Pronto, aí eu junto as duas coisas. A solução complementar, que é a solução da homogênea associada, mais a particular. Então, agora vamos para essas técnicas. Então, como eu disse, sempre nós consideramos o caso mais simples primeiro. E qual é esse caso? Quando estes coeficientes são constantes. Então, vamos olhar para equações lineares de coeficientes constantes. Portanto, quem é I nesse caso? Se os coeficientes são constantes, é contínuo em toda a reta. Né? Então, I é a reta. E homogêneas. Então, esse é o nosso próximo tópico. Resolver essas equações. Então, equações lineares homogêneas de coeficientes constantes. Então, a nossa equação estrela vira a seguinte equação. yn, mas agora é um número, não mais uma função. Um número, uma constante. yn menos 1 mais a1 primeira derivada, mais a0 y igual a zero. Vejam, imaginem uma função que eu tenho que derivar n vezes, somar com a sua derivada n menos 1 vezes, e assim por diante, simplesmente olhando para constantes, e conseguir um zero no final. Exponencial. Eu tenho que ter um jeito de zerar. Então, a candidata à solução é uma exponencial. Vamos ver, toda vez que eu tenho uma candidata à solução, o que nós temos que fazer é derivar e substituir dentro da equação. Tá certo? Por que que a exponencial é interessante? Vejam a propriedade de derivada da exponencial. Se eu derivo, eu obtenho a mesma função de volta. Mas pela regra da cadeia, aparece um fator R. Ok? Deriva novamente R2. Deriva N vezes. Quantos fatores R aparecem? N. Rn elevado a Rx. Ótimo, agora eu pego essa exponencial e as suas derivadas e substituo dentro da equação. E o que vai acontecer para cada termo nesta soma? Aparece uma exponencial em cada termo nessa soma. E, portanto, eu posso fatorar essa exponencial.
Então, substituindo na equação, o que que a gente tem? Rn elevado a Rx, mais AN-1, R elevado a N-1 elevado a Rx, e assim por diante, mais A1, R elevado a Rx, mais A0 elevado a Rx. E tudo isso é zero, que eu substituí dentro da equação. Fatora o E elevado a Rx. Agora sim, o que que sobra? Sobra Rn mais AN-1 Rn-1 mais A1R mais A0. E tudo isso precisa ser zero. Agora eu tenho um produto. O produto é zero, portanto, um dos fatores, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. A exponencial pode ser zero? Não pode. Então, quem que tem que ser zero? Isto daqui. Eu tenho que descobrir o R ou os R's que zeram este polinômio de grau n. Então, como isto é sempre diferente de zero, quem tem que ser zero é este polinômio de grau n, que é chamado, este polinômio é chamado equação característica. Tá? Então, também é conhecido como a equação característica. Agora, pelo teorema fundamental da álgebra, todo polinômio de grau n possui n raízes. N raízes. Essas raízes podem ser o quê? Todas diferentes uma das outras. Então, seria o primeiro caso, todas distintas. Ou pode aparecer como raiz, uma raiz com uma certa multiplicidade, não é? Por exemplo, R-1 tudo ao quadrado. R igual a 1 tem multiplicidade 2. Né? E também podem aparecer raízes complexas. Tá? Mas o importante é que nós temos N raízes com multiplicidade, podendo ter multiplicidade. Então, vamos estudar esses casos. O mais simples é o caso em que eu tenho N raízes distintas, porque quantas soluções que eu preciso linearmente independentes? Se a ordem da equação é N, eu preciso de N raízes linearmente independentes. Então, então, caso 1. A equação característica possui N raízes distintas e reais, tá? Caso 1, e reais. Eu não quero complexas no meio, tá? Então, quem que é a minha solução? Y de x, se essas raízes são R1, Rn, elevado a R1x, constante arbitrária, mais C2, a segunda raiz, mais Cn, Rnx. Exemplos. Y duas linhas mais 2y' menos 8y igual a zero. Então, o que que nós fazemos? Coeficientes constantes. E elevado a Rx, candidato à solução. Então, eu sei que a segunda derivada desta candidata à solução é R ao quadrado elevado a Rx.
mais, quem é a primeira derivada? R elevado a Rx, menos 8 elevado a Rx, tudo isso igual a zero. Aí, o que nós fazemos? Fatoramos o e elevado a Rx e sobra a equação característica de grau 2. Então, eu resolvo a equação característica. Quando eu resolvo a equação característica para encontrar estas raízes, eu tenho que as raízes são menos 2, mais ou menos 4, menos 4ac, mais 32 sobre 2. Portanto, isso daqui é 6. Eu tenho que as minhas raízes são menos 1, mais ou menos 3. Então, R1 igual a menos 4 e R2 igual a 2. Então, a solução, eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Uma será e elevado a menos 4x e a outra e elevado a 2x. Então, nós temos aqui que a nossa solução para esse exemplo, C1 elevado a menos 4x mais C2 elevado a 2x. Que é fácil ver que são linearmente independentes, né?